Amado e querido Deus, Pai, Senhor, aqui está o teu filho, Pai. O Senhor que foi encarregado de trazer uma porção da tua santa palavra nesta noite. Pai, te peço, meu Senhor, que não seja mais ele, mas seja o Senhor falando, guiando, direcionando nossas vidas. Pai, que as janelas e as comportas dos céus estejam abertas sobre este lugar, Pai. Meu Senhor, que a vida do teu servo mais uma vez venha ser canal de bênção, Pai, para aqueles que estão aqui na igreja, para aqueles que irão assistir depois, Pai. Senhor, vida glória, Pai, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Senhor, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor, igreja. Paz, glória a Deus, amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Eu não consegui ouvir o início do amém, que é o tema da nossa palavra, que a senhora acabou de confirmar, porque Deus é bom, Ele é fiel. Amém. Ele nos conecta de forma eficiente, porque Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. E estava tendo aqui exatamente o tema da minha palavra, né? A senhora estava orando e falou aqui que repreende o espírito de distração. Vou entender agora. Amém. Deus, Ele é poderoso e quando Ele lança uma palavra que eu estava sem palavra, eu disse, Senhor, eu estou sem palavra, eu não sei o que responder, pastor, estou cheio de dores, não estou preparado, o que eu vou fazer? Tanto que eu nem respondi, fiquei pensativo, e sentindo as dores, e de repente a palavra entrou. E vou começar. Era que eu tenha começado da forma que eu vou começar agora, mas eu comecei diferente porque vocês mesmos me deram a chance para isso. Glória a Deus. Né? Então, vou fazer um questionamento reflexivo para nós, para todos nós principalmente. Algo que aconteceu também. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos, não porque eu vou trazer algo especial de mim, mas eu vou trazer algo especial de Deus para nossas vidas, e que me chamou muita atenção no caso, o quanto isso me chamou a atenção. E o que aconteceu agora só fez fortalecer mais e mais a mim, entender que realmente essa é a palavra que o Senhor quer. Né? Vou fazer um questionamento. O que tem tirado sua atenção e, por consequência, tem lhe deixado distraído com a palavra do Senhor no seu reino? Coloquem isso na mente de vocês, no coração, e meditem. O que tem tirado minha atenção? Me deixado distraído e, consequentemente, eu tenho ficado alheio à palavra do Senhor. Alheio ao reino, às atividades do reino. Coloquem isso em seus corações, porque eu coloquei no meu. E o Senhor me comprovou aqui agora. Eu vou dizer a vocês estavam distraídos, por isso eu falei 3 vezes, porque uma hora não respondia, outras não respondia os 3. Estavam distraídos. Verdade. E é assim que o diabo age. Né? E esse é o tema central da minha palavra. Glória a Deus. Distração. Eu fiz um esboço, quero falar através dele, mas está indo tudo pela vontade de Deus. Glória a Deus. Não adianta a gente escrever, anotar e achar que vai fazer como a gente quer, porque é o Espírito de Deus é quem trabalha. Mas eu vou dar a sequência. Eu pergunto de novo, o que tem tirado a sua atenção? Que tem, consequentemente, lhe deixado distraído em relação à palavra de Deus e ao seu reino? O que tem feito? O que tem chamado a sua atenção? Semana passada, meu bispo, o Senhor pregou sobre os talentos. Semana passada foi atrasada sobre os talentos Deus dá. E um dos homens a quem o seu Senhor deu talento, enterrou, o abandonou, largou lá, por medo, por incompetência, seja lá o que for. Não é o tema, mas eu estou falando que o Senhor pregou sobre talentos. E nos dias de hoje, tem muita gente enterrando os talentos. Você sabe o que é que está fazendo as pessoas enterrarem os talentos?
As distrações. Distrações estão enterrando os talentos. E eu estou trazendo a sua pregação porque ela, né, essa pregação de hoje, ela compactua com a seguinte ideia: desperdício e abandono dos talentos. A distração, ela compactua com o desperdício e o abandono dos talentos que é dado a cada um de nós. Não é verdade? Fala, Deus. Não é verdade? É muito verdade. A palavra da gente vai falar sobre essa distração, está em Lucas 10, do 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Amém para quem encontrou. Amém. Me aguarde para quem ainda busca. Amém? Lucas 10. 38 ao 42. Vou ler. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Repitam comigo. Distraída. Marta, porém, andava distraída. Me perdi aqui. 40. Distraída. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-me que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, quando nós buscamos a palavra do Senhor, o seu reino, e o adoramos, isso não nos será tirado. Mas tudo aquilo que a gente faz distraidamente, esquecendo de Deus, está sendo arrancado de nós a palavra dele. Está sendo tirado de nós a vivência com o Senhor, a harmonia, a comunhão. Não é verdade, igreja? Amém. Essa é uma palavra muito conhecida no meio evangélico, já muito pregada, mas ela é muito atual dentro desse meio evangélico. Eu não gosto de falar esse termo, porque eu sou cristão. Mas como as pessoas se autodenominam evangélico, no meio evangélico está acontecendo muito isso. O povo está completamente distraído. Mas, diácono, o que você fala sobre distraído? Você quer dizer o quê? Vamos lá. Nessa palavra aí de Lucas, nós vemos duas irmãs com expectativas e anseios completamente diferentes. É, não? Você vê que Maria se prostrou aos pés de Cristo para ouvir a sua palavra e para adorá-lo. Porque ela sabia quem era Jesus. Será que Marta não sabia? Sabia. E por que se preocupou? Talvez ela tenha se preocupado aqui, ó, com... A Bíblia não relata isso. Deus não descreve pormenores. Mas conjecturando, ela devia estar preocupada em arrumar a casa, em varrer, em botar a mesa, em pôr a mesa, ou em fazer o almoço para servir a visita. E isso tirou dela a parte boa. É se preocupar em ouvir a palavra. E ouvir aquele que era o dono da palavra, o dono da vida. Jesus Cristo, se a pessoa que você deseja dentro de sua casa, e você trocar a presença dele por afazeres. Ah, mas ela tinha as obrigações delas, mas quando Jesus está no barco, amados, ele é o mais importante. Quando Jesus está na festa, ele é o mais importante. Quando Jesus aparece no meio da multidão, ele é o mais importante. Tudo tem que ficar para depois. O Senhor tem que ser prioridade em nossas vidas. Você vê que no versículo 40, o que Marta faz? Ela fala: Senhor, vou te dar que minha irmã me deixe servir só? Diga que me ajude.
Mas aí o que é que Jesus responde? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Está vendo como Jesus nos alerta? Uma coisa só é necessária: que ouça e consuma a palavra. Precisamos absorver a palavra do Senhor de forma profunda e viver plenamente nela, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos levanta. Quem pode levantar um caído se não a palavra do Senhor e o seu poder, e o teu espírito? Muitas vezes nós oramos por pessoas, mas nós não temos condições de ajudar aquela pessoa em determinados momentos. Ela está vivendo coisas impossíveis, mas Jesus pode. É só acreditar nisso. Jesus pode todas as coisas. E ele fala isso aqui para Marta. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, Marta. Amados, pesquisando e lendo, eu observei que o diabo, ele não tira mais de dentro da igreja. Ele não faz com que você deixe de ser do meio evangélico. Ele te usa lá mesmo. Ele é estratégico. Ele é estrategista, melhor dizendo. Ele é estrategista. O que é que ele faz? Ele cria distrações para você. Ele coloca você multifocado em coisas que são importantes, mas que te tiram do foco principal, que é Jesus. Verdade, Deus. Né? Eu vou provar isso mais adiante para vocês com palavra. Né? Deixa eu voltar aqui ao contexto. O diabo procura tirar, não procura tirar ninguém da igreja nem do caminho de Cristo, não. E ele agora, como estrategista, ele nos sufoca com distrações. Ela não é. Quantas vezes você está sufocado por muitos afazeres em casa? Aí eu preciso lavar o meu Deus, não, eu tenho que fazer a faxina. Ih, rapaz, não arrumei as camas. Vixe, como a casa está suja. E os pratos estão na pele e tem que fazer o almoço, fulano está chegando. Vixe, o menino está sujo. Quantas e quantas são as distrações que nós temos? Ai, a minha novela. Tem isso, né? Minha novela. Ai, não, eu tenho que ir para o Face, eu tenho que ir para o Instagram, eu tenho que assistir BBB. Eu fico triste quando eu tenho que falar isso, porque eu vi um período de nossas reuniões alguém que usava isso aí para fazer fluir a nossa reunião. E eu fiquei imaginando, poxa, se está falando assim é porque era focado completamente nesse programa. Gente, o mundo está cheio de programas desse modelo, expõe a vida e empurra você para conhecimentos e aceitações de coisas completamente controversas à realidade cristã. O que você está fazendo na frente de uma tela vendo essas portarias? A Bíblia ela vai falar: se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz; se seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Verdadeiramente. Né? Isso é só algo que veio à minha mente. Mas é terrível. Quer assistir seu BBB? Assista. Quer assistir seus realities? Não assista. Eu não gosto. Ah, você nunca assistiu já? Exatamente por ter assistido e ver a porcaria que é e ver a destruição mental que é, né? E a inversão que traz dentro da palavra, para mim não tem utilidade. Precisamos ver e ouvir de tudo e reter o que é bom, mas também é preciso se apartar do mal. Se aquilo ali está constantemente mostrando só a porcaria, para que eu vou tentar na frente? Qual o intuito? É uma distração. Essa distração lhe afasta da palavra, lhe afasta da comunhão. Amém, igreja? Amém. É verdade? Sim. Então, vocês podem estar perguntando: o que é distração verdadeiramente? O que são essas distrações e o que é distração?
Durante pesquisa eu verifiquei que distração é algo que puxa você para muitos lados, para vários lados, só que ao mesmo tempo. É como se tivesse várias cordas amarradas no seu corpo, várias pessoas puxando, cada uma para um lado. Imagine você como solucionar tantas coisas ao mesmo tempo. Qual o tempo que ele sobra? Eu já citei aqui um exemplo de uma dona de casa, que no caso ela tem filhos, aí tem que dar banho, tem que dar comida, tem que forrar as camas, tem que varrer a casa, tem que lavar pratos, tem que vasculhar inúmeras atividades que ela tem que ter durante o dia. Isto se ela não for empregada fora. E quando volta, ela entra na segunda jornada e vai ter esse processo também, né? A distração vou botar aqui que eu me perdi. Marta, por estar distraída com os afazeres da casa, diversos, ela não deu vazão à presença de Jesus Cristo na casa dela, né? Ela focou só no serviço dela, né? No caso, ela estava multifocada. Ela não estava com foco em uma coisa só, que no caso seria o que Maria fez, focou em Jesus. Ela estava muito focada em várias outras coisas, ao ponto de ela questionar que Jesus Cristo não poderia fazer com que a irmã dela viesse ajudar ela para depois retornar à palavra. E Jesus sabiamente lhe deu uma boa resposta, né? Próxima vez eu não vou manter a minha palavra no celular, mas é muito ruim para trabalhar. Eu prefiro mesmo a escrita, que fica mais dinâmico para mim. A distração, ela não é feita de foco, não é falta de foco, né? E se foco demais em muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas pensam que você está distraído é porque você não tem foco, porque você está desligado. Não, é o contrário. E essa é a estratégia do diabo. Ele faz você focar em várias outras coisas ao mesmo tempo, para te sufocar, para te, como é que se chama a palavra? Sobrecarregar, se afastar de Deus. Porque quantas e quantas vezes nós chegamos cansados e não queremos nem sair mais para a igreja? Quantas e quantas vezes a gente não quer nem levantar para se ajoelhar à beira da cama para orar? Você não quer mais. É esses pequenos detalhes que nos afastam de Deus. Eu já senti isso na pele. De chegar extremamente cansado e dizer: Deus, eu não tenho nem como orar. E nem poder pensar: nossa, fiz tudo na rua para o povo, para os outros, para o meu bolso, para meus interesses, e não vou orar no meu Senhor. E aguardou. Porque ali era a meta do Satanás. Fazer com que cada dia eu chegasse destroçado fisicamente, cansado, esvaído, e não mais entrasse em comunhão com Deus. E não deixou isso acontecer. E por que eu estou relatando isso? Porque esta palavra trata disso. Que nós precisamos ficar atentos, né? E não desfocar do Senhor. Que nós temos a capacidade de agir com todas as distrações que nós temos que fazer, com todas as nossas obrigações, mas que não esqueçamos do Senhor. Que não sejamos falhos, né? Sabe o que é que eu entendo quando a gente fala que a distração ela é multifocal e não é questão de falta de foco? Eu entendo que tudo na nossa vida vira prioridade. E quando tudo na nossa vida vira prioridade, o que é que pode acontecer? Vocês sabem dizer? O Senhor Jesus e a palavra dele deixa de ser uma das prioridades. Que deveria ser a única prioridade. Eu estava lendo isso hoje. Quando nós colocamos muitas prioridades em nosso caminho, a melhor prioridade, a maior e única e verdadeira prioridade da nossa vida deixa de existir. Ela
deixa de ser desejada, ela deixa de ser acompanhada. Nós perdemos a comunhão. Verdade? E nós temos que ficar esperto com isso. Satanás, ele é astuto. Ele faz com que nós vejamos muitas coisas ao mesmo tempo. Daí, o que é que acontece? Deixamos o mais importante de lado. Você sabe o que é mais importante que nós deixamos de lado? O que é mais importante que nós deixamos de lado? Eu acabei de dizer. A comunhão. Comunhão com Cristo, com a palavra do Senhor. A vida na presença de Deus. A presença do Espírito Santo em nós. Pode perceber que nós ficamos vazios e começamos a ter atitudes carnais, começamos a reagir na flor da pele, começamos a fazer um monte de bobagens. Quando a gente está acostumado, não acostumado a ter a presença dele, quando a gente começa a fazer, a não perceber que a gente está agindo dessa forma, o vazio é que lá será. Sabe o que o diabo faz? Que eu descobri lendo as artimanhas dele. Eu escrevi aqui, olha. Ele consegue anular na nossa vida duas palavras que são orientações bíblicas que nos deixa cego. Eu vou citar aqui o trecho. Está em Tiago 4,7, a primeira. Porquanto submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Observem que submetam-se a Deus. Primeiro submeter-se a Deus. Né? Resistir ao diabo. Você não resiste se você não se submeter. Primeiro tem que se submeter a Deus. O diabo é estratégico. O que é que ele faz? Te coloca em situações para você deixar de se submeter a Deus. Você parou de se submeter a Deus, você não vai conseguir resistir a ele. Ele aí vai, te abafar. Ele vai te engolir, vai te destruir, vai te acabar com você. E aí, amado, para voltar é preciso ter muita força de vontade, é preciso querer muito e realmente voltar a buscar ao Senhor. Porque o Senhor não pode fazer nada com aquele que quer viver aquilo ali. Ele não invade, tanto que ele fala na palavra dele que eis que estou A na porta porta. Ele não invade, quem invade é Satanás. Deus não veio para roubar, matar e destruir. Quem foi que veio para matar, roubar e destruir? O ladrão, o inimigo de nossas almas. Não é isso, igreja? Concordam? Amém. Então, quando o diabo ele quebra a nossa submissão a Deus, ficamos vulneráveis, dispersos e distraídos. E aí, bancarrota. Mas você sabe qual é a pior quebra em nossa vida? Da orientação que Deus dá, bíblica, como eu falei anteriormente, a segunda que eu vou citar. Sabe qual é a segunda? Que essa nos coloca em tombo. Alguém tem assim uma ideia de qual seria esse versículo bíblico que é uma orientação que faz com que Satanás nos coloque em distração total? meditar na palavra. Não. Eu falei ela lá no início. Mateus 6,33. Buscar primeiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós deixamos de buscar o reino de Deus com as distrações, Satanás nos quebra. É ou não é? Ele é estratégico. Ele usa de estratégia. Né? Então, se nós deixarmos de buscar o reino de Deus, mas não é buscar o reino de Deus somente, e a sua justiça. E tem muita gente que busca o reino de Deus, mas não quer a justiça de Deus, não. Né? Se Deus lhe punir, você já começa a achar que Deus, esse não é um Deus bom, que Deus é esse. Eu vim aqui buscar para ser curado, ele me faz um negócio desse. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mesmo que a justiça de Deus seja a mão dele de peso sobre a sua cabeça para lhe curar, te libertar e te salvar.
É aquele caso de Davi que muitos acham: ah, eu pequei, pedi perdão, Deus perdoa. Perdoa? Ele não te isenta da sua punição, não. Você precisa ser punido para ser tratado. Se você não for punido, se você não for tratado, você não vai se curar. Você vai permanecer o mesmo, é igual a criança alimenta. Que o pai, para trás não ter problema, ele toma, todo mundo vai. Ele nunca vai mudar. E Deus, Ele é um pai que zela, que protege, que cura, que trata e que orienta. E que, sobretudo, através da justiça, Ele nos disciplina. Amém, igreja? Amém. Quando nós deixamos de buscar o reino de Deus e a sua justiça, Satanás consegue anular nossas prioridades em nossas vidas. Que a maior é exatamente essa: buscar o reino do Senhor. É ouvir a palavra de Deus, é viver plenamente dentro da palavra de Deus. Com isso, o que ele consegue é contaminar o mundo demais com ideologias reversas, a palavra, nos induzindo por osmose. Por osmose, Satanás, dia após dia, ele nos induz de forma massiva, ele massifica mesmo. Toda a maldade dele, toda a perturbação, toda a excitação, ele massifica diariamente, né? Os nossos corações, ele massifica de forma a anular a nossa comunhão com Deus, né? E ele nos induz a aceitar que tudo é normal, a acreditar que tudo é aceitável, e não é. Nós devemos amar, assim como Jesus, a palavra de Deus fala que Ele ama o pecador, mas abomina. Então nós não devemos aceitar que as atitudes pecaminosas do nosso irmão, que nós passamos a mão pela cabeça e abraçamos e dizemos: não, você está certo, nós te aceitamos. Não é assim. Nós devemos amá-lo, adorar, abraçá-lo, colocá-lo em oração e ajudá-lo, mas dizendo: este procedimento não é sensato, não é coerente. Abra mão disso, abandone, aceite a Jesus. Mas Satanás está fazendo com que o mundo e os evangélicos, principalmente, aceitem que as coisas lá de fora são normais. Vamos por meio do coisa sambar, porque eu vou sambar samba cristão e atrair pessoas. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Uma música tem um ritmozinho. Vamos dançar, porque temos que ser alegre com Deus. Mas você ir para dentro de um carnaval, meu Deus, eu já ouvi isso. E fui muito criticado, porque eu não concordo. Não tem como você estar no meio de uma festa carnal com o teu dizendo que está tocando música gospel para pessoas que são dessa gente. Isso é mistura satânica. Eu não consigo falar essa palavra, mas é o tal do ecumenismo, né? Pastor, a senhora que é professora, pronuncia essa palavra para mim aí. Você falou certo. Ecumenismo. É a leniência, né? É a leniência, é a aceitação. Tem também um tal de outra palavra aí que eu não esqueci, mas vamos seguir. Então, Satanás faz com que nós venhamos acreditar na inversão dos valores, né? A inversão de valores hoje é o pior coisa que está acontecendo na humanidade, que está trazendo as distrações, que está trazendo a irrealidade para que muitos vivam fora da palavra de Deus. E porque eu não gosto de me chamar evangélico, porque o meu evangélico está cheio de pessoas distorcendo a palavra, trazendo mentiras, trazendo coisas do mundo para dentro da palavra, em vez de levar a palavra para o mundo. Então eu sou cristão, porque dia após dia eu mato a minha carne e tento viver a referência de Cristo em mim. Porque como homem eu sei que sou pecador e falho. Não posso ser hipócrita de dizer que sou 100%. Eu sou pecador e falho. E o cristão verdadeiro assume isso. Mas o que vive hipocritamente, ele critica alguém, ele fala mal do outro, ele fala mal do irmão,
ele não visita, ou quando vem visitar, tem sempre alguma coisa para falar depois. Então, eu não sou evangélico. Me perdoe os evangélicos, me desculpe quem vai ouvir, mas eu sou cristão. Tenho meus pecados, minhas falhas, meus erros, mas estou aqui para abraçar, amar e ajudar aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Para encerrar a minha oportunidade, eu quero trazer para os nossos corações o seguinte versículo. E também, gente, é uma orientação bíblica e que ajuda dentro dessa palavra, né? Ele vai nos ajudar a nos fortalecer e, sobretudo, frustrar os planos de Satanás quanto ao excesso de foco. O Satanás, através do excesso de foco, quer nos prejudicar, nos tirar da presença do Senhor. Veja essa palavra, ó. Está em Mateus 26, 41. E vai dizer assim, amados, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, eu peço que vocês, numa necessidade, visitem esse versículo, mas observem que esse versículo diz que, em primeiro lugar, vigiai. Então, que nós possamos vigiar-nos plenamente, poderosamente, o tempo todo, estarmos atentos. Porque se nós vigiarmos e ficarmos atentos, não iremos entrar em distrações. Iremos fazer nossas obrigações, mas não iremos nos distrair com elas e abandonar a presença do Senhor, abandonar a sua palavra, né? Temos que observar primeiro que devemos vigiar para depois orar, para que não sejamos enganados e venhamos nos distrair. Que possamos ficar atentos e dizer antes um único verdadeiro foco, que eu creio que vocês sabem. Qual é o único e verdadeiro foco nas nossas vidas hoje? Jesus Cristo. Amém, igreja? E assim eu encerro minha palavra. Agradeço muito, muito ao Senhor por poderosamente usar vocês durante a colocação aqui, quando a pastora falou para repreender o espírito de distração. Ele estava para mim, sim, dizendo para mim: meu filho, eu estou lhe confirmando a sua palavra, pode professar ela, porque é isso que eu desejo para a nossa casa, para vocês, que vocês possam ser exemplos focados na palavra do Senhor, que nós possamos ser exemplos e que não venhamos mais ficar distraindo, mas que nós possamos fazer nossos afazeres, porque não quer dizer que devemos excluir nossos afazeres e não termos nossos compromissos, mas que nós possamos verdadeiramente colocar a palavra de Deus acima de todos os outros focos. Amém, igreja? Amém. Amém.